Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história fascinante. É a jornada de um jornalista investigativo, um cético declarado, que decidiu usar todas as suas ferramentas para analisar as provas sobre Jesus Cristo. A gente vai acompanhar essa investigação e a transformação pessoal que está toda detalhada no livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. E olha, isso aqui não é sobre fé cega, não. É sobre a busca obstinada de um cara por fatos, por evidências concretas. Vamos lá então. Primeira parte. O início da investigação. Tudo começa com esse personagem central, Lee Strobel. Pensa num cara cético. Jornalista premiado do Chicago Tribune, com formação em Direito pela Universidade de Yale e um ateu convicto. A missão que ele se deu foi bem clara: usar tudo o que ele sabia para desmentir o cristianismo de uma vez por todas. Essa frase do próprio Strobel já entrega tudo, né? O ponto de partida dele não era o de alguém buscando a verdade, mas sim de alguém querendo provar que estava certo. Ele partiu do princípio de que Jesus foi, no máximo, um homem sábio, um bom professor, e que essa história toda de divindade foi algo que cresceu com o tempo, sabe? Uma lenda. Para ele, provar isso seria reconfortante, seria coisa lógica a se fazer. E o Strobel não tratou isso como uma busca espiritual de fim de semana, não. De jeito nenhum. Ele aplicou o mesmo rigor que usava nas suas reportagens investigativas e na sua formação em direito. Foram quase 2 anos, 21 meses de dedicação total. Ele viajou, entrevistou 13 grandes especialistas e tratou a questão da identidade de Cristo como um verdadeiro caso judicial. Um quebra-cabeça que precisava ser resolvido com base em evidências, em provas. Ok, vamos para a segunda parte, analisando as provas-chave. É aqui que a investigação esquenta de verdade. Para não se perder, Strobel organizou tudo em torno de perguntas bem diretas, bem críticas. Eram perguntas feitas para testar a base do cristianismo nos seus pontos mais frágeis, ou pelo menos nos pontos que ele achava que eram os mais frágeis. A primeira grande barreira para ele era essa: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para Strobel, de cara, isso aí parecia mais propaganda religiosa do que documento histórico. Mas, como bom jornalista, ele se perguntou: ok, mas se eu tratar isso como um historiador trataria, que tipo de testes esses documentos teriam que passar para serem considerados confiáveis? A investigação começou por aí. E aí veio a primeira surpresa. Conversando com o especialista Craig Blomberg, Strobel descobriu que os evangelhos têm sim muitas características de testemunho ocular. Eles foram escritos numa época próxima o suficiente dos acontecimentos, o que dificulta muito o surgimento de lendas. E tem mais. Os autores incluíram detalhes que são, digamos, embaraçosos para eles. Tipo, Pedro negando Jesus 3 vezes. Quem inventa uma história para promover uma causa colocaria seu principal líder fazendo isso? E por fim, a lógica. A igreja cristã nasceu e cresceu em Jerusalém, o exato lugar onde Jesus foi crucificado. Qualquer mentira sobre ele seria desmascarada na hora. Certo, o Strobel pensou: ok, vamos supor que os originais eram confiáveis, mas como a gente pode saber que o que a gente lê hoje é o que foi escrito lá atrás há 2000 anos? Essa é uma pergunta justa, né? Afinal, eram cópias feitas à mão, uma depois da outra. A questão da transmissão do texto era fundamental. E aqui a coisa fica impressionante. O estudioso Bruce Metzger mostrou para ele que, comparado com qualquer outra obra da Antiguidade, o Novo Testamento tem uma quantidade de cópias manuscritas que é simplesmente absurda. São milhares, e muitas delas são datadas bem perto dos originais. As pequenas diferenças entre as cópias, as chamadas variantes, na maioria das vezes são só erros de ortografia ou de gramática, coisas que não mudam em nada as doutrinas ou os fatos importantes. A confiabilidade do texto é altíssima. Uma boa investigação não pode se basear só em fontes de dentro, né? Strobel sabia disso. Ele precisava saber a história, os registros fora da Bíblia. Confirmam que esse cara, Jesus, realmente existiu e que ele causou todo esse barulho? E a resposta foi um sim bem claro. Especialistas mostraram para ele que não são uma ou duas fontes, mas dezenas. Fontes não cristãs, incluindo historiadores romanos como Tácito e judeus como Flávio Joséfo. Eles mencionam a existência de Jesus, seus ensinamentos, sua crucificação sob Pôncio Pilatos e até a crença dos seus seguidores de que ele ressuscitou. Juntando tudo, são 39 fontes antigas confirmando mais de 100 fatos sobre a vida dele. O próximo passo da investigação foi literalmente cavar mais fundo: a arqueologia. Se os relatos do Novo Testamento fossem pura ficção, com cidades inventadas e governantes que não existiram, uma pá e uma escova poderiam derrubar tudo.
O que será que as descobertas no solo revelam? E aqui, mais uma vez, a evidência apontou para uma direção inesperada para o Strobel. Segundo o arqueólogo John McRae, um dos entrevistados, a situação é a seguinte. Até hoje, nenhuma descoberta arqueológica contradisse uma referência bíblica. Pelo contrário, a arqueologia tem consistentemente confirmado nomes, lugares e costumes descritos nos relatos, o que acaba reforçando a credibilidade geral dos documentos. Ok, os textos parecem confiáveis. A história e a arqueologia dão suporte. Mas e o homem no centro de tudo isso? Essa ideia de que Jesus é divino foi algo que a igreja inventou depois? Ou o próprio Jesus acreditava e ensinava isso? Agora, a investigação se voltou para a mente, para a autoconsciência do próprio Jesus. Ao analisar as fontes mais antigas que existem, algumas que são até anteriores aos evangelhos, especialistas mostraram que essa crença na divindade de Jesus não foi uma invenção que veio décadas depois. Não. Desde o comecinho, desde os primeiros seguidores, eles já o adoravam como divino. E por quê? Porque era isso que eles entenderam do que o próprio Jesus falou e fez. Ele se colocava num lugar único, perdoando pecados, se colocando acima das leis. Era uma compreensão de si mesmo muito, muito elevada. Outro ponto importantíssimo. A cultura judaica da época estava esperando por um Messias, um enviado de Deus. E o Antigo Testamento está cheio de profecias que, juntas, formam uma espécie de impressão digital dessa pessoa. Strobel então foi investigar. Será que Jesus se encaixa nesse perfil tão específico? Esse número na tela parece uma piada, né? Mas é um cálculo de probabilidade. A chance de uma única pessoa, por puro acaso, cumprir dezenas dessas profecias super detalhadas sobre onde nasceria, de qual família viria, como morreria e tantos outros detalhes é matematicamente absurda. A probabilidade é tão ridiculamente pequena que se torna quase uma confirmação de identidade. É como ganhar na loteria milhões de vezes seguidas. E agora, a gente chega no coração de tudo, o pilar central da fé cristã. Strobel sabia que se a ressurreição não aconteceu, nada mais importa. Todo o resto desmorona. Então, ele precisava investigar essa alegação com o máximo de rigor possível. Foi um evento real, histórico, ou foi a maior fraude de todos os tempos? A investigação sobre a ressurreição revelou um caso com várias frentes. Primeiro, a evidência médica. A ciência mostra que sobreviver a uma crucificação romana era impossível. Segundo, o túmulo vazio. É um fato histórico forte. O túmulo era conhecido e nem os inimigos do cristianismo disseram o corpo ainda está lá. Eles inventaram a história do roubo. Terceiro, as aparições. Desde o primeiro dia, os discípulos proclamaram que viram Jesus vivo, e eles davam nomes de testemunhas. E por último, a evidência circunstancial, que é poderosíssima, o que explica a transformação radical de céticos como Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, o que explica a mudança de costumes judaicos de milênios, como dia de adoração, de sábado para domingo. A ressurreição parece ser a única explicação que amarra todas essas pontas. E chegamos à terceira parte, o veredito da investigação. Depois de examinar tudo isso, os textos, a história, a arqueologia, a identidade de Jesus, a ressurreição, Strobel chegou a um momento decisivo. Era hora de colocar tudo na balança e dar o seu veredito de jornalista e investigador. E esse foi o veredito chocante, uma completa inversão. Para ele, a quantidade de evidências apontando para a verdade das alegações sobre Cristo era tão grande, mas tão grande, que para continuar sendo ateu, ele precisaria de um salto de fé muito maior. O ateísmo, que antes parecia a posição racional, agora parecia irracional diante do peso das evidências que ele mesmo tinha levantado. Mas a conclusão intelectual não era o fim da linha. O que fazer com isso? Strobel encontrou em um versículo bíblico, João 1,12, uma espécie de passo a passo. Primeiro, crer, ou seja, alinhar a mente com a conclusão a que as evidências o levaram. Segundo, receber. Aceitar o que Jesus oferece, não como algo merecido, mas como um presente. E, finalmente, o resultado de tudo isso, tornar-se. O início de uma nova identidade, de um relacionamento. Agora, a parte final, a escolha. A jornada do Strobel, no fim das contas, nos leva a uma encruzilhada. A conclusão que ele tirou não é só para ele. Ela coloca uma questão diante de todo mundo. C.S. Lewis, outro intelectual que também foi cético, resumiu essa questão de uma forma genial. Ele disse que essa ideia confortável de que Jesus foi apenas um bom professor de moral simplesmente não é uma opção lógica. Pelas coisas que Jesus disse sobre si mesmo, ele não nos deixa essa saída.
Ou ele era quem dizia ser, e nesse caso merece tudo, ou era um lunático perigoso, ou pior. Mas a opção do bom mestre inofensivo não se sustenta. E a ação que a investigação de Lee Strobel acaba se tornando uma questão pessoal. Depois de olhar para as evidências, a pergunta final volta para cada um. A questão não é ter todas as respostas, ninguém tem, mas sim avaliar para onde o peso das evidências aponta. O que a história, a arqueologia e o testemunho sugerem. No final das contas, cada um precisa ser o seu próprio júri e decidir qual é o veredito.